o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação.
Senhor Jesus para a igreja, amado Senhor Jesus. Nesta noite, é com muita alegria que eu quero compartilhar com a igreja a minha chegada aqui até o ministério, como eu conheci a voz da restauração, a maneira que chegou essa palavra até mim, de uma forma tão gloriosa, tão poderosa, que só pode dizer que foi Deus a forma que aconteceu, porque na minha vida eu nunca tinha pensado que chegaria a ter um conhecimento do que realmente é o Evangelho, porque no passado, eu até já mencionei essa palavra uma vez, comentando com os irmãos, que era como aquele eunuco, né? Que Filipe chegou até ele e perguntou para ele se ele estava entendendo o que lia, e ele falou que como que ele entendesse se não havia quem ensinasse a ele. E eu me encontrava assim, peregrinando pelos montes, orando, nesses tempos caídos aí, esses tempos satânicos, com sede e fome da palavra, procurando realmente conhecer o verdadeiro Evangelho. E teve um irmão que chegou até mim, o irmão Rafael. Ele comentou que tinha visto um vídeo na internet que o irmão Diego tinha feito, e que aquele vídeo tinha chamado muita atenção acerca do Evangelho da restauração, né? O Evangelho de denúncia, que atacava os falsos mestres, mostrava o verdadeiro Evangelho. E falou comigo a respeito do jejum, que o jejum não tinha eficácia nenhuma, que não fazia parte das armaduras, que não acrescentava nada na vida espiritual. E aquilo me chamou muita atenção. Quando eu vi aquela palavra, eu senti um desejo de vir até aqui, conhecer o ministério. E quando eu cheguei aqui, o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu já senti a minha vida tendo uma grande transformação. Eu senti que já algemas e grilhões já caíram da minha vida espiritual. Eu já comecei a ver o Evangelho de uma forma diferente. E desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu nunca mais senti desejo nenhum de ir em outro lugar a não ser o Ministério da Ação de Jesus Cristo, onde eu conheci o verdadeiro Evangelho, onde eu carregava muitas algemas, muitos grilhões, que só o Espírito Santo, só a palavra com a unção, como está escrito, né? A unção do Senhor despedaça os julgos. E como eu me encontrava acorrentado, sendo aprisionado por grilhões e algemas do diabo, essa palavra me veio, me libertou, abriu meu entendimento, e eu costumo pensar da mesma forma como aquele endemoniado gadareno, aquele homem que se encontrava humilhado, envergonhado, aprisionado por legiões e legiões, que sentia largado ali. O Senhor Jesus atravessou aquele mar, foi até ele e o libertou, fez uma grande transformação na vida dele, e aí ele já entendeu que tinha que ter renúncias. Não pensou em famílias, não pensou em nada, pensou em seguir o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus falou: fica aí com os seus e conta a maravilha que foi feita na sua vida. E hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer que essa obra ela foi feita na minha vida através do ministério do pastor do Pirani, Elias, a voz da restauração, onde o Evangelho é pregado, que liberta, que quebra as cadeias, que derruba as muralhas, que envergonha os falsos mestres. E hoje eu estou aqui, humildemente, tentando compartilhar com toda a igreja, dizendo que a minha alma regozija e se alegra de pisar neste lugar, e saber que hoje, como o Senhor Jesus usou o pastor do Pirani para trazer a palavra de libertação, hoje o Espírito Santo tem contato com cada um de nós para levar a libertação cativo, para pôr em liberdade o algemado, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia, o Espírito Santo usou a boca dos seus sacerdotes para dizer que essa vingança está muito próxima de se acontecer, esse projeto está muito próximo de acontecer, e o Espírito Santo canta com cada um de nós para que possamos, o que temos ouvido, possamos pregar os telhados,
levar a libertação às pessoas. E hoje eu glorifico a Deus por fazer parte do ministério, porque não há outro ministério de pé, não há outro sacerdote de pé, não há outro púlpito de pé, não há outro homem que possa declarar, olhando nos olhos e falar que realmente serve ao Deus Todo-Poderoso. E eu glorifico por esse momento de poder fazer parte desse ministério e saber que a nossa vida, o nosso sangue, ele é contado, o Senhor conta com cada um de nós, para que possamos ser testemunha viva, para que possamos abrir a nossa boca, para que possamos falar que Jesus Cristo, ele vive, ele reina, ele não mudou, ele é mesmo hoje e ontem será eternamente, ele conta com a nossa vida. E eu estava nesse dia meditando, na passagem dos Salmos, que Davi ele fala: me deito em paz e logo adormeço, porque o Senhor me faz viver seguro e sem medo. Para muita gente isso é uma palavra muito simples, para quem de repente não se deter a entender o que o Espírito Santo quer falar ali. Deitar em paz e adormecer, eu entendo que é ter uma tranquilidade de saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Viver seguro não é apenas confiar no Evangelho apenas. Eu creio que viver sem medo é a plenitude do conhecimento da palavra, é a plenitude de viver o que nós estamos vivendo, que é a voz da restauração. Hoje, pela boca de Elias, as autoridades desse mundo estão sendo desafiadas, o poder judiciário, executivo, legislativo. Hoje nós não vemos ninguém na nossa frente que possa se opor a esse mover. Aquele que tentar se levantar vai ser abatido, vai ser envergonhado, vai ser humilhado. E como Raabe ela mesma confessou, ela falou em palavras e declarou: nós temos ouvido o que o Senhor vosso Deus tem feito diante de ti. Ele secou as águas do Mar Vermelho diante de ti quando saíste do Egito. Ele destruiu os reis amorreus, Og e Serão. Eles foram destruídos completamente. Eu sei que o seu Deus, ele é rei no réu dos céus e sobre toda a terra. Nós podemos declarar isso, porque todos eles têm visto isso, estão sendo abatidos, estão sendo envergonhados. E eu glorifico a Deus por poder fazer parte do ministério da relação de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Glória a Deus. A paz para toda a igreja. Estou feliz e grato ao nosso Deus pela sua graça e pela sua misericórdia. Eu quero contar um pouquinho da minha vida, como cheguei aqui, como a mão de Deus me guiou até aqui. E vou tentar resumir um pouco, porque, como diz o louvor, seria mais de uma noite para a gente contar tudo que Deus tem feito por nós. E, diferente de muitas pessoas, todo mundo tem uma história para contar, alguns buscam a Deus, entram em depressão, começam a procurar Deus, outros estão buscando a verdade. Ao contrário disso, eu não buscava nada disso, eu não procurava Deus, eu achava que estava bem, vivia a minha vida, achava que não precisava de nada, e de repente eu me vi dentro da restauração, diretamente do mundo para a restauração. Mas como tudo aconteceu, eu vou tentar explicar aqui agora, que eu estou nervoso. A rádio começou, eu morava dentro do trabalho, aí a minha esposa entrou em depressão, tal, cansada do mundo, começou a procurar rádios evangélicas, e aí ela achou a rádio do pastor, na época que estava no ar. E aí toda hora ela me chamava lá no meu trabalho, eu morava dentro do trabalho, toda hora ela me chamava: vem ver isso, e eu ia lá para dentro revoltado, eu não queria nada daquilo, eu não procurava, então corria para fazer a vontade dela, ela ouvia um pouquinho e voltava, e todo dia era isso, ela me importunava e eu entrava no ouvido e saía do outro, porque eu não procurava nada disso. Aí o meu filho Iago nasceu, depois do tempo, meu filho nasceu, aí começou aquele preparativo todo, batizado na igreja católica, aquela coisa toda, e enfim, já estava tudo certo, já tinha dado para minha irmã, para meu cunhado, para seus padrinhos, já tínhamos programado uma festa, viajar, estava tudo certo. E aí ela começou a martelar na minha cabeça, Pô, não é assim que se faz, não é assim, você vai batizar, mas não é assim. Eu lembro quando eu era criancinha que eu frequentava a igreja e eu ouvi os pastores dizer que não era assim que batiza, uma criança de 6 meses não tem pecado. E ela começou a comentar essas coisas comigo, isso
martelou a minha cabeça e eu me revoltei com isso. Eu falei, pô, mas como não é assim? Por que não é assim? Mas se lá na igreja católica tem a Bíblia, se o padre diz que a Bíblia é a palavra de Deus, então por que ele está batizando se ele tem a Bíblia? Eu comecei a lutar ali comigo, né, questionar isso tudo, até que eu fiquei irado. Eu falei assim, então eu vou comprar uma Bíblia e eu quero ver se na Bíblia se isso é verdade. Que ela não sabia explicar, né? Aí, enfim, comprei uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia, não entendia nada, comecei a vasculhar, e um dia, lendo a passagem de Marcos, quando fala do batismo de Jesus ali, eu não sei explicar, mas Deus falou comigo naquele dia. Eu entendi claramente ali, o Espírito Santo falou comigo que realmente não se devia batizar. Aí eu fiquei com essa informação, e eu falei, e agora? Se já está tudo certo, eu vou batizar, o que eu vou falar para o meu cunhado? E eu fiquei naquela luta ali, né? E continuei estudando a Bíblia. Aí até que um dia eu tomei uma decisão assim, eu falei, não, já está tudo programado, eu vou batizar, e depois eu não vou fazer mais nada de errado, vou largar isso. Eu tomei essa decisão. E aí, após eu tomar essa decisão, o meu pensamento nesse dia eu estava indo, se eu não me falo, para a própria casa da minha irmã, e quando eu tomei essa decisão, o Espírito Santo falou comigo, como é que você vai sentir claramente, como se alguém tivesse falado comigo, como é que você vai fazer algo errado se você já sabe que está errado? Você já sabe da verdade, como é que você vai fazer algo errado? Aí eu tomei aquele choque assim, aí eu falei assim, não vou mais batizar. Aí, enfim, resumindo, decidi não batizar mais o Iago, fui lá na casa da minha irmã, cancelei tudo, falei assim, não vou mais batizar o Iago. Foi um racha ali logo de cara, né? Mas até então não tinha pensamento muito de ir para a igreja, não tinha pensamento muito de procurar a igreja, nada. Foi só aquela decisão ali na minha cabeça que eu tomei, porque eu recebi realmente o entendimento que estava errado. E aí, a minha esposa continuou naquela busca, né, ouvindo a rádio e tal, e aí começou a procurar a igreja. Vamos na igreja, eu não quero ir na igreja. Todo final de semana ela me procurava para ir na igreja. Aí até que um dia ela falou assim para mim, se você não for na igreja, eu vou procurar sozinho. Aí eu fiquei revoltado comigo mesmo, falei para ela assim, você quer ir na igreja? Eu falei assim, tá, então vai ser de uma vez por todas. A gente vai ir para a igreja e não vai sair mais. Se é para ir, é para ser definitivo. Não entendia nada, mas enfim, eu costumo dizer às vezes, quando estou conversando com alguns irmãos, que eu tomei a decisão de ir até o fim, mesmo antes de entrar para a igreja, porque realmente eu tomei essa decisão antes de conhecer a geração, antes de conhecer a Bíblia, eu tomei essa decisão. E aí a gente veio parar aqui, né? E a gente está caminhando até hoje aí. E um dia, lembro da Bíblia, eu me deparei, né, com aquela passagem de Jesus ali, João 8,32, que diz, conhecereis a verdade vos libertará. E isso foi antes mesmo de eu entrar na igreja, naquela minha busca lá que eu comecei a ler para descobrir a questão do batismo. E aquele martelava, mas que verdade eu vou conhecer? O que eu fiz antes desse pensamento? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, que verdade é essa, né? E aí quando Deus vem, pega a gente, sem a gente procurar Ele, sem a gente buscar por Ele, Deus olha, estende a sua mão, traz a gente para cá e nos dá entendimento. E hoje, né, eu entendo a palavra que diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, hoje estou aqui para fazer 8 anos no ministério e realmente quero ir até o fim, né? Se possível for derramar o meu sangue, se for para a graça de Deus, e quero ir até o fim, irmão, e incentivar os irmãos, né, para a gente perseverar junto, para a gente lutar, para a gente se esforçar, para a gente ver, né, no dia a dia as pessoas que estiveram aqui, pessoas que vieram aqui na frente orar, pessoas que estavam firmes, estudando, pessoas que diziam, Jesus, eu morro, mas eu não te nego, e de repente a gente tem pessoas desviadas, pessoas de repente por causa de um sentimento, por causa de um entendimento errado, pessoas dão as costas e saem, né? Então essa é a minha oração, né? Eu buscava isso, como é que pode aquela pessoa estava ali, como é que pode agora ela estava fora, o que aconteceu, por que ela deu as costas? Então eu questionava muito isso, né? Esse era o meu temor diante de Deus e realmente seguir firme, não olhar para trás e até o fim, em nome de Jesus. É só essa palavra que eu deixar. Tentar resumir aqui em um mês rápido. Amém.
Irmão, a graça de Deus extrapola tudo na nossa vida. Caramba, a misericórdia de Deus nos enlaça e a gente tenta, com a nossa mente, entender um pouco, né, o tamanho dessa grandeza. Eu estava subindo o monte, né, para chegar aqui ainda há pouco, e eu sempre venho com a minha filha nas costas, né, lá daquele outro monte lá, daquele lugar lá feio lá. E eu venho com ela e tal, aquela alegria, aquela força, eu sempre venho trazendo ela pelo braço e tal, e a gente vem cantando louvor, a gente vai atravessando ali o Leopoldina e tal, e tem muito assalto por ali. A gente, graças a Deus, sempre nos tem livrado, a gente vê essas coisas acontecendo, mas Deus sempre nos está livrando. Enfim, eu estava vindo com ela, e ela sempre vem andando, né? E ela falou assim: pai, eu quero ir no colo. Eu falei: pô, virou bebê de novo? Chega, né? Ela: não, eu estou cansada. Eu botei ela nas costas. Aí tal, meu irmão, a minha mente parece que viajou. Eu voltei no tempo, falei: caramba, Deus me levou lá atrás, muitos anos atrás, quando minha mãe me arrastava, mas era para outros lugares, para os terreiros de macumba, enfim. E eu vim e comecei a sentir dentro do meu coração, dentro do meu peito, aquela alegria, aquela gratidão exalando dentro da minha alma. Meu irmão, fugindo um pouquinho desse assunto, tá? A gente ainda está na gratidão. Eu queria compartilhar isso. Eu ainda estou dentro de mim, tem algo ainda se movendo assim, sacudindo a minha estrutura, a mensagem do culto passado. Irmão, eu estou sentindo aquela mesma unção, aquela mesma graça está decorrendo aqui dentro da minha alma. Enfim, nós chegamos aqui e tal, aquela alegria no coração, aquela graça de vir para a casa de Deus, de saber que nós não estamos em outros lugares aonde nós andávamos. E eu, em 2006, né, eu vou ter que falar disso, é rápido, mas eu vou ter que falar, ninguém me apedreja não, tá? Eu, em 2006, em 26 de agosto de 2006, eu buscava a Deus na minha intimidade. Por que eu buscava a Deus? Eu queria uma transformação na minha vida. Quem vive arrasado, quem vive na miséria, quem tem síndrome de tudo quanto é coisa na vida, quem perdeu a mãe assassinada, quem perdeu o irmão assassinado, quem teve a casa que era desgraça, não sabia onde era o banheiro ou a cozinha, não sabia se no dia seguinte ia ter um pão para comer, né? Eu me lembro da minha mãe com a panela, farinha e água dando na nossa boca, 7 filhos para criar. Então, muita luta, muita dificuldade. Luta todo mundo tem, mas era uma luta travada que era um espiritual, não era coisa natural, não era coisa do braço da carne. Havia um espiritual. Por que havia? Lá atrás, a minha mãe me consagrou aos demônios. Com 7 anos de idade, eu era o cara no terreiro de macumba, né? O diabo, ele te exalta. Eu era o cara. Por quê? As pessoas me reverenciavam, né? E aí ela me consagrou, aquela coisa toda. Em 2006 eu falei: eu tenho que mudar minha história, eu tenho que mudar minha vida. E eu orei dentro de casa e desci. Eu entrei dentro da igreja batista, irmão, que hoje com as informações e o conhecimento que eu tenho, o evangelho verdadeiro, genuíno, da graça que me envolveu, da verdade que me foi revelada diante desse púlpito, diante desse ministério, diante desse altar, hoje eu reconheço a grandeza que vivo e olho para trás e sei que eu estava cego. Sei que eu andava tateando, buscando, ainda não tinha encontrado esse Deus. E eu ali comecei a caminhar, irmão, mas com Bíblia na mão, com oração. O véu do templo se rasgou. Podia fazer uma oração na minha casa, eu podia clamar a Deus na minha casa, na intimidade do meu quarto. E eu lembro, irmão, que ali eu comecei ali e tal. Eu vendo as coisas, comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar, entender o que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente via coisas acontecendo e a gente ia para a Bíblia conferir, para ver se aquilo de fato batia com as Escrituras. E eu comecei a orar, porque eu sentia dentro de mim uma insatisfação, ainda um vazio, porque eu não tinha encontrado essa grandeza absoluta, Deus na sua plenitude.
ainda não tinha sido preenchido na totalidade dentro da minha alma. Irmão, eu dentro dessa igreja batista, né, por força de expressão, vou chamar igreja, hoje eu não considero mais igreja, não considero. Ali eu comecei a orar a Deus, eu comecei a buscar a Deus com muita luta, muita dificuldade, porque quem vem da desgraça, fumando, cheirando cocaína para a torta e a direita, encontra um lugar onde o social, ele te envolve. Ele te envolve de tal maneira que você fala, caramba, Deus está aqui. Deus está aqui. Mas o negócio era espiritual. E eu comecei a buscar a Deus, comecei a ler as Escrituras. E eu me lembro que uma vez, a primeira vez que eu ouvi a mensagem, né, da voz da restauração, do nosso mestre pregando, eu estava era como se fosse uma escolinha que tinha de criança, e eu fui lá para ajudar, lá a pintar, fazer alguma coisa lá. E era a época da rádio, que estava ali o pastor pregando na rádio. Irmão, e ouvindo aquela mensagem, né, sintonizar ali naquela rádio, e o pessoal, os irmãos que estavam ali, disseram assim mesmo, dessa forma, ó, ele fala algumas verdades, né, irmão, mas também o cara fala mal das igrejas, porque a palavra dele é forte, ele tem realmente uma palavra forte, mas ele fala mal das igrejas, ele fala mal de outros pastores. Isso contraria o que diz a Bíblia, porque a Bíblia diz, não falarás mal do ungido do Senhor. Irmão, e aí eu fui para casa com aquilo dentro de mim, aquelas palavras não ficaram perdidas, aquilo não ficou esquecido, e eu sabia a rádio, eu sabia, eu cheguei em casa, fui lá, sintonizei e ficava lá, e ouvi na rádio. Irmão, você já ouviu a pregação, nós somos a história, é isso? Irmão, meu Deus do céu, eu lembro que eu ouvi essa mensagem, irmão, eu caí de joelho dentro do meu quarto, eu estava sozinho dentro de casa, eu caí de joelho dentro do meu quarto, eu comecei a chorar igual criança. Irmão, o tempo parou para mim, eu falei, meu Deus, eu quero isso aqui. Essa palavra, essa fonte é muito poderosa. Eu nunca ouvi isso em canto nenhum. Deus, eu quero isso. E aí eu comecei a chorar, irmão. Comecei a chorar dentro de mim. Eu chorava que não parava de chorar, eu sozinho, desmaiando em prantos ali. E ali Deus falou comigo, irmão. Foi onde eu comecei a orar. Eu falei, não, eu vou orar. Não tem esse negócio, eu vou orar. E uma coisa eu lembro que me contrariava, que as pessoas diziam, nós somos batistas. Isso me contrariava muito dentro de mim. E uma vez eu conversando isso com uma pessoa, né? E ele disse, você é o que? Eu falei, eu sou batista. Ele, pô, mas você é batista, você não é crente, não? Eu falei, caramba, pô, tá tudo errado. Enfim, irmão, eu comecei a orar. E eu comecei a andar na rua. E eu comecei a ouvir claramente as mensagens, audivelmente no meu ouvido, na voz do pastor. Eu não tinha vindo aqui. Eu estava lá naquele lugar, eu estava orando, eu não tinha vindo aqui. E as palavras, eu lembro, eu atravessava aqui a cidade nova, eu ia trabalhar, e as palavras vinham. E eu sentia aquele poder, eu sentia aquela glória entrando. E as mensagens, as palavras vinham, a mensagem vinha entrando nos meus ouvidos, vinha entrando dentro da minha alma. E aquelas coisas ficando alojadas, aquele poder. Falei, irmão, não dá mais. Teve uma hora que Deus falou assim, ó, basta, para você basta. Aí eu lembro que eu peguei o telefone, era um domingo, eu falei assim, irmã Cláudia, estou encurtando, tá, irmão, o assunto, porque é muito grande. E eu falei assim, irmã Cláudia, eu liguei para cá, eu falei assim, irmã Cláudia, tem como você me entregar uma apostila? Como é que eu faço para ter os estudos da igreja? Ela falou, não, irmão, a gente vai mandar aí, tal, o meu endereço. E depois comecei a me comunicar com o pastor. Acabou? Me comunicar com o pastor. E, enfim, irmão, à noite,
Eu sempre andava com essa apostila e no trabalho eu lia, estudava, irmão, eu comia essa apostila. E eu lembro que teve uma vez que eu cheguei na igreja, aí o pastor falou assim, e aí, irmão? Eu falei, pô, pastor, não tem como mais entrar aqui não. Ele falou, mas o que é que eu falei, pô, pastor, eu fui, né, isso eu tinha vindo um dia aqui, aí voltei, né, quando eu vim aqui, né, nesse mesmo domingo eu vim aqui, eu vim andando, não sabia onde era, eu vim buscar essa pé, voltei a central todo dia, passei pelo turno, vim ter a volta, desci, sei que cheguei aqui, irmão. E quando eu cheguei aqui, irmão, eu vi um anjo muito grande, eu vi um anjo muito grande, e aí Deus veio falando comigo, coisas poderosas, Deus veio tratando comigo, e eu voltei lá, eu falei, pô, tem que ir lá, deu uma satisfação, o cara lá, pô, tinha que ir lá, eu pregava em outras igrejas, eu tinha alguma coisa, eu falei, pô, tem que largar isso tudo. E eu cheguei lá, eu falei, pô, pastor, eu fui na igreja ali no Alto do Morro, mas que igreja que é isso, cara? Que igreja que foi? O cara tomou um susto, né? O cara, pô, que igreja que foi? Eu falei, pô, pastor, não consigo mais, pastor. Pô, eu estou vendo aqui, pastor, mas aí, não consigo mais entrar aqui. Eu fui lá no Alto do Morro, lá, na igreja lá, pastor, eu vi umas coisas que, pô, mexeu comigo, pastor. Mexeu. E tem mais, pastor, quanto mais eu leio a Bíblia, menos vontade de entrar aqui. As portas se fechou, irmão. Até por fim Deus me deu um sonho. Que eu estava dentro daquela congregação e no que eu estava dentro da congregação, eu falava para mim, ué, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho que estar aqui. Eu tenho que estar lá na geração de Jesus Cristo. Né? E foi quando eu desci as escadas daquela congregação e a rua, né, se tornou correntes de água, muito cristalina, muito clara, muito limpa, e ali eu comecei a caminhar, vindo para a geração de Jesus Cristo, e 2 cachorros enormes, pretos, começaram a me seguir no meio do caminho, armando estratégia para me pegar. Enfim, irmão, eu consegui chegar na geração de Jesus Cristo, consegui chegar nesse lugar, aonde Deus tem falado de forma poderosa na minha vida. Irmão, eu nunca vi tanto Deus quanto eu tenho visto nesse lugar. Ah, mas, irmão, eu nunca vi tanto Deus nesse curto período, nessa minha infância, nesse meu... Nunca. Eu tenho visto a glória de Deus, irmão. Antes, eu tinha sombra, coisas muito distantes. Hoje, eu conheço Deus. Sabe por que eu conheço Deus? Porque eu conheci alguém que me ensinou quem é Deus. Eu estou num lugar que não me ensinou engano, que não brincou de evangelho comigo, que não fez rodeio, que não veio com palavras de lisonja, de persuasão humana. Eu cheguei num lugar onde tem uma pessoa disposta a morrer por Cristo. E isso é que me dá coragem de cada dia caminhar, de cada dia andar, de cada dia apostar a vida de que Jesus Cristo é real, Ele está vivo, Ele está aqui. E Ele mudou a minha história, irmão. Quando eu cheguei nesse lugar, a minha história mudou. A minha história mudou, irmão. A minha vida mudou, literalmente. Mudou, porque para quem tinha os seus temores, para quem carregava dentro do seu coração os assombros da vida, irmão, hoje eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. Diabo, o que é diabo, irmão? Demônio, o que é demônio? Espírito, o que é espírito? Só conhece o Espírito Santo, só respeito a Ele. Isso que nós temos aprendido aqui. E nessa trajetória tinha um irmão que já tinha entrado em contato com o nosso mestre, com o nosso pastor. Na época, ele andava comigo lá atrás, e a gente ali com a apostila, e a gente estudando assim na casa dele. A gente andava escondido com a apostila, né? A gente estudando ali. Eu falei, caramba, esse negócio aqui a gente tem que estudar isso. Foi aonde eles me arrancou daquele lugar. E esse irmão, depois de ter chegado esse estudo na mão dele, ele não reconheceu o lugar dele, os tempos e as dispensações. E esses dias eu tive, ele teve a infelicidade, ele me ligou, né? E falou que
que não entendia como eu podia crer que uma só pessoa comandava como líder uma dispensação. E ele, na sua ignorância, tentou me persuadir, né? Não, mas não é bem assim, eu acredito que há um Deus e que há um blá. Eu falei, irmão, se você acredita, segue o que você acredita. Ah, mas não é bem assim, como uma pessoa só pode comandar? Eu falei, é assim mesmo. É assim mesmo. Sabe por que eu falei isso, irmão? Eu não falei porque me falaram, não. Eu não falei porque me falaram, ele é o Elias, porque eu ouvi falar. Não, não foi eu, não ouvi falar. Eu ouvi falar, mas eu fui para o meu quarto orar. E eu lembro hoje, como se fosse hoje, eu estava subindo a rua, vindo para cá, e o Espírito Santo falou assim no meu ouvido: ele é o Elias. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. E quando ele veio me persuadir, eu falei, irmão, para mim o que você pensa, o que você acha não me interessa. É assim, dessa forma, e ponto final. Ele é o Elias, ele é o único. Se algum pastor se intitulou pastor, o problema é dele, que vai prestar conta com quem quiser. Eu não considero outro pastor. Eu não tenho ninguém, reconheço ninguém como líder, senão o meu único líder, chama-se Pastor do Pirani. O último Elias da Voz da Restauração. É isso que Deus tem falado comigo. É isso que Deus me tem acrescentado. É isso que Deus tem encontrado dentro do meu peito, dentro do meu coração, dentro do meu espírito, e tem alojado dentro da minha alma essa força para confessar que Jesus Cristo é Senhor, e para reconhecer que nessa dispensação só há um líder que vai à frente, e fora disso é tudo ilusão, irmão. E eu falei para ele, segue o que você pensa, irmão, me deixa, me esquece. E desliguei o telefone na cara dele. Irmão, ninguém me persuade, porque a glória que temos recebido e a palavra que nos tem sido entregue é poder e glória. Para nós que cremos, isso é poder de Deus, irmão. Amém? Que assim seja em nome de Jesus. Gálatas capítulo 3. Considerando, pois, o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que adiante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu das maldições da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isto aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Amém? Você pode sentar um instante? Só queria lembrar a mensagem da cruz. É poderosíssima. E esses dias eu estava vendo alguns vídeos na internet. Eu via um vídeo, tem sempre vídeo de alguém criticando o Evangelho, tentando denegrir Jesus. Tem pessoas que dizem até que Jesus não existiu. Imagina, hoje os grandes estudiosos se fundamentam em um calendário que é dito antes de Cristo e depois de Cristo. Homens sábios, estudiosos, arqueólogos, cientistas usam essa referência. Hoje nós temos o Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2017. Isso é o quê? Depois de Cristo. São 2017 depois de Cristo. O mundo se baseou no advento do Messias, de Jesus Cristo,
mas aparecem ainda alguns moleques, alguns palhaços, gente que deveria procurar uma vassoura para varrer um chão, lavar uma louça, mas o pateta quer aparecer com a cara estampada na frente de uma câmera, dando uma de sábio, achar que pode denegrir uma religião de 2000 anos de história. Mas não é apenas uma religião de 2000 anos de história, é uma religião onde as pessoas, sem visar nenhum lucro, dão seu sangue. Não é uma religião qualquer. É algo poderoso. As arenas, o Coliseu está mostrando a glória dessa religião, onde as pessoas adentraram, como mostram os textos antigos, para dar a vida e não para usufruir de nada. Então, aparece sempre alguém, e tinha alguém que dizia assim: olha, o cristianismo é uma farsa. Até a cruz, que é o símbolo do cristianismo, ela é aquele objeto que foi usado para matar o tal Messias. E hoje os cristãos têm referência à cruz, mas foi a cruz que matou o Messias deles. Foi a cruz que matou o tal Jesus, dizem os loucos. Então, veja como no cristianismo está tudo errado. Aí o camarada discorre um monte de baboseira mesmo, e falando só besteira, nada que tenha nexo com nada, e ele diz: a cruz foi o que crucificou Jesus, a cruz foi o que fundamentou a sentença dele ser envergonhado, humilhado, morto, escarnecido, zombado. As suas roupas foram arrancadas, porque todos que eram pregados na cruz eram pregados nus realmente. Mas ele não sabe outras coisas, que lá no Antigo Testamento está escrito: maldito de Deus todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito de Deus. Então realmente a cruz era o símbolo da maldição, a cruz é o símbolo da desgraça, a cruz é símbolo da humilhação, a cruz é o símbolo da marginalidade. A cruz é o nosso símbolo. Para tudo isso que nós um dia fomos, mas o nosso Deus é tão poderoso que Ele transforma a maldição em bênção. A cruz, que era símbolo da maldição, hoje é símbolo de bênção. Esse que é um Deus tão tremendo, que conseguiu pegar um símbolo milenar de maldição e transformar em bênção. Tem que ter muito poder para fazer isso. Então, os símbolos que a cruz demonstra é aquilo que todos nós fomos. Marginais eram pregados na cruz. Estupradores eram pregados na cruz. Adúlteros, muitas vezes, eram pregados na cruz. O Império Romano não poupava ninguém, ele jogava todo mundo na cruz. Teve um curto período de tempo que o Império Romano chegou a crucificar mais de 3.000 pessoas. E era símbolo de vergonha. E todo mundo já sabia, ali, jogou na cruz, opa, vai ser extinta a vida e a história vai ser encerrada. Jesus é tão poderoso que Ele foi para a cruz, a sua vida não foi extinta e a sua história não foi encerrada. Aleluia! Que Deus tremendo, meu irmão! Que Deus tremendo! Jesus é tão real que você acha Ele pela história, você acha pelo Espírito, você acha pela alma, você acha cavando, você acha indo ao céu. Se eu subir aos céus, se eu tomar as asas da alma, se eu descer as profundezas do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Você acha Jesus. Se você quer achar, você acha Ele em qualquer coisa. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você olha para uma árvore, você vê que a vida tem que proceder de alguma fonte, você vê que é um Deus. Você se olha no espelho e é muito simples. Se você se olha no espelho, você tem que admitir que há esse Deus glorioso. Então, Jesus pegou esse símbolo horrendo de mágoa, de dor, quando o camarada era colocado na cruz, dependendo do porquê da condenação que levou ali, os seus filhos iam ser exterminados também, a sua família, ou então iam ficar lá
sem nenhum recurso, sem nenhuma condição, à mercê do nada. A esposa ia ter que virar prostituta e os filhos iam ter que virar escravos. Era o que acontecia na época. Mas Jesus, diz a Escritura, que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades e cravou lá na cruz. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Paulo diz que Ele pegou a cédula que nos era contrária e pregou na cruz. Só que Ele pregou lá o que nos era contrário, Ele pregou na cruz, mostrando qual era a nossa sentença, a cruz. Mas Ele transformou a cruz em bênção. E agora, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo diz assim: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E é a mensagem da cruz que nos faz acordar pela manhã e dizer assim: diabo, cadê você? E você escuta dizendo assim: já fui me esconder, tu acordou, né? A mensagem da cruz é tremenda. A mensagem da cruz é gloriosa. E até alguns cristãos, a mensagem da cruz é símbolo de desgraça, é símbolo de maldição. Foi, porque Jesus passou por ela. E por onde Jesus passa, qualquer deserto vira um jardim regado. Aleluia, Deus! Até pela cruz. O túmulo, que era símbolo de vida, agora é símbolo de ressurreição. Por onde Jesus passa, Ele muda a história. Por onde Jesus passa, nada mais fica como era. Por isso, eu fui criado, igual meu irmão falou aqui, eu fui criado também dentro dos terreiros de macumba, dando charuto por tranca-rua, dando garrafa de pitu de cachaça para pomba gira. Nós fomos criados assim. Mas Jesus passou na nossa vida. E agora eis o que somos. Somos o melhor de Deus. Aleluia, Deus! Agora, se nós viermos pela rua, antes o diabo botava a mão no nosso caminho, nos atrapalhava a evolução dos passos. Agora a gente vem, ele sai, vai se esconder. Aleluia! Porque nós somos maiores que o diabo. Nós somos mais poderosos que o diabo. Eu venço o diabo de olhos vendados e mãos amarradas, sem pronunciar uma palavra. E sem pronunciar uma palavra. Porque o Deus que colocou o seu Espírito dentro de mim não precisa de sons para derrotar os meus inimigos. Este é o Deus poderoso. Isso é o Todo-Poderoso. Vale a pena você pagar o preço que for. Vale a pena você sofrer as inimizades. Né? Imagina como o irmão Cícero na hora, está tudo pronto para o batismo. Não, mas eu fui convencido que não vou mais batizar. Imagina, divisões imensas, problemas. Alguns chegam, não tem nada demais, não, é uma besteirinha, faz lá. Não faz nada. O que for desagradar o teu senhorio, não faz não. Glória a Deus! Não faz não. É melhor ter mais vale um amigo chamado Jesus do que 1 milhão de amigos com outros nomes. É melhor você ficar sozinho no deserto com um amigo Jesus do que você olhar para trás e ver uma multidão junto contigo. Jesus vale mais que 1 trilhão de amigos. Jesus vale mais que todos os amigos que você pudesse encontrar na vida. Vale a pena renunciar por Cristo, vale a pena padecer, sofrer. Então, Paulo diz aqui, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Depois você pode conferir Deuteronômio capítulo 21, que a história está lá de como era uma maldição, quando Deus condenava alguém. Mas está escrito, é maldito de Deus. Maldito de Deus, porque as pessoas que eram levadas ao madeiro, alguns dizem que era um tronco, outros dizem que era realmente uma crucificação, porque Moisés levantou uma cruz lá no metal, enfim, uma cruz de metal lá no deserto, enfim. Então, alguns dizem que era
a morte ali, mas era uma morte porque alguém tinha sido condenado pela lei de Deus. E Cristo foi condenado pela lei de Deus, porque o castigo do pecado é a morte. E Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele morreu por nós. E como diz lá Isaías 53, né? Olhando nós para Ele, não víamos nada. Nenhuma formosura, nenhuma razão, nenhuma graça. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E agora nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Então eu amo a mensagem. Aleluia, Deus! A cruz é a minha história. Ela se transformou, ela era símbolo de maldição, hoje ela é símbolo de bênção. Não é a nossa cara? Nós não éramos a cara da maldição, da desgraça, da vergonha, da humilhação e da nudez, e hoje olha o que nós somos. A cruz tem um braço para um lado e outro braço para o outro, nem à toa que ela diz o que éramos e o que somos. E ainda do que mais nos tornaremos quando os céus se abrirem e nós virmos o Filho de Deus de pé à direita do Pai, dizendo: vinde, bendito de meu Pai, você por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Amém? Então eu creio que Deus tem tocado as nossas vidas. Eu sou meio suspeito, eu sou muito grato a Deus. Quando eu olho as coisas que Deus fez na minha vida, eu sou muito grato. Mas quando eu olho as coisas que Deus fez na vida dos outros, eu fico mais grato ainda. Aleluia! Quando as pessoas chegaram nesse ministério, realmente nem sabiam o que era o Evangelho. Quando eu perguntava aos novos que chegavam aqui no ministério, eu dizia assim: irmão, você sabe o que é o Evangelho? Sei, pastor. Me diz, onde está o Evangelho? Na Bíblia. No Novo Testamento. E o que é o Novo Testamento? Aqui, ó, de Mateus a Apocalipse. Eu disse: não, isso não é o Evangelho. Muita gente chegou aqui sem nem saber o que era o Evangelho. O Evangelho se resume na face de leão, na face de boi, na face de homem e na face de águia. São os 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. E dali a gente partiu para ensinar. E olha como grandes coisas fez o Senhor por nós. Você daria a vida por onde você andou? Não, você dá a vida agora. E é agora, dando a vida, que você encontrará a verdadeira vida. Porque Ele morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Esta é a verdadeira mensagem da cruz. A maldição transformada em bênção. Vamos louvar a Deus com júbilo em nome de Jesus. Aleluia.
podem sentar um instante. O André tem algo. O Alexandre vem. Alô? A paz do Senhor Jesus com a amada igreja. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi um rio em direção à nação de Israel. E quando ele chegava na nação de Israel, ele se desviava. E vi também os muros das lamentações, e vi o povo se prostituindo. Havia muitos homens sexuais naquela nação. O Espírito de Deus me fez ver 4 cavaleiros com 4 cavalos. E um dos cavaleiros pegava uma espada e cortava a cabeça de uma criança e levantava para cima. Foi essa visão que o Espírito de Deus me deu. Vi um grande anjo, e esse anjo tinha suas asas enormes, e ele vinha com os braços abertos e as asas abertas, e ele segurava os mares. Ele não deixava os mares avançarem mais para frente, ele ficava assim, segurando essas águas dos mares. Amém. Eu tive uma visão, uma espada se apresentou a mim, e essa espada caiu e enterrou na terra, mas a terra que ela enterrou foi a terra de Jerusalém. E quando ela enterrou, desceu também um anjo grande, e ele ficou como que guardião dessa espada. Ele tinha uma capa vermelha, esse anjo, e desceram vários outros anjos e rodearam aquele lugar onde ele estava com arame farpado, assim, como a gente vê nessas trincheiras de guerra. E ao redor dali estava o maior caos, a maior guerra. Eu pude ver guerra para tudo quanto é lado. E esse anjo ficou ali no meio dessa guerra com essa espada, guardando ela. Então eu olhei mais para frente e eu vi 4 muros, só que esses muros eles formavam como se fosse um X, assim, isso em Jerusalém eu vi, né? Esses 4 muros como se fosse um X, assim, como se dividisse a cidade de Jerusalém nesses 4 muros, e em cima dele tinha como se fosse um domo assim de pedra. Como a gente vê nesses templos muçulmanos, esse domo assim, eu estava vendo por cima, então eu vi isso, eu vi essa pedra redonda assim, como se fosse um domo no meio desse X que eram esses 4 muros de pedra. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor amado, Deus vivo, nós te damos graças, Senhor, pelo que Tu fizeste da nossa vida, pelo que Tu fizeste da cruz. Tal qual Tu transformaste a cruz da maldição para a bênção, é assim as nossas vidas, Senhor, porque já não é mais o que éramos, mas sim o que somos. E pelo que somos, nós declaramos que até aqui quem nos sustenta é o Senhor. Obrigado por Tuas grandes obras. Aleluia. Obrigado Deus. porque nos livraste, ó Deus, do satanismo, do catolicismo. Aleluia, Deus. Obrigado, ó Deus, porque não somos mais um adorador de bonecos de gesso, ó Deus. Já não somos enganados com uma falsa água benta, Deus, nem com missa para os mortos, nem batismo de crianças, Deus. Aleluia, Deus. Obrigado por essa libertação. Obrigado pelas libertações, Senhor, dos terreiros de macumba, de umbanda, de quimbanda, de magia negra, do falso espiritismo cristão, da mesa branca, da linha branca. Obrigado por Tua libertação, Deus. E muito mais ainda te pedimos. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos libertar das falsas igrejas evangélicas, do evangelho social, do evangelho social
ensinar o que é contrário à tua palavra, pois está escrito, pela boca do Senhor foi dito: não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Aleluia. Assim tu disseste, e olha para nós, meu Senhor, pois nós temos te honrado. A nossa aliança é só com o teu sangue. Aleluia. Não temos aliança com mais ninguém. Religião, Senhor, é só que tu deixaste, mais nenhuma. Igreja é a única que tu passeias no meio dela. Só, Senhor. Por isso, Deus, olha para nós e nós te damos graças por tuas grandes obras. Aleluia! Muito mais do que poderemos contar, ainda que por toda a eternidade. Por isso, nos despede, ó Deus, nos leva na tua graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Guerreiros! Jesus! Nós que por ti daremos a vida!